Então, agradecemos os participantes da quarta mesa e vamos então dar prosseguimento ao nosso segundo Fórum Internacional de Treinadores, chamar os participantes da quinta mesa, que o tema aborda a gestão avançada do futebol brasileiro. Gostaríamos de chamar primeiramente o nosso mediador, professor Renê Simões. Professor André Mazzuco. Doutora Maria Angélica. E professor Felipe Ximenes. Professor Renê, a palavra é sua. Boa tarde para todos. É um prazer muito grande. Quero aproveitar e parabenizar a condução do painel anterior aqui. Parabéns, muito bem feito, muito boa. Vou me esforçar para que seja do mesmo nível. E nós temos um tema aqui que sugere algumas interpretações e a gente vai ter que clarear bem isso, né? O que seria uma gestão avançada do futebol. Seria tornar o clube uma SAF? Seria nós mantermos o que a gente tem, os clubes da forma como são geridos, né? Com direções que podem trocar em 2 anos, 3 em 3 anos, com sócios elegendo o conselho elegendo o presidente, ou os sócios elegendo diretamente o presidente, a CBF administrando todo o futebol, ou a criação de uma liga, no caso já estamos falando de 2 ligas. Então essa gestão avançada, ela pode ser vista de várias formas e vamos ver se a gente consegue chegar a um denominador aqui, o que a gente pode entender de uma gestão avançada num clube de futebol. Eu vou passar primeiro a palavra aqui do lado ao professor André Mazzuco, até porque ele está trabalhando num local em que a gente pode pensar. Isto é uma gestão avançada do futebol, porque qualquer outro clube no Campeonato Carioca, o treinador Luiz Castro teria sido demitido, e ele não foi demitido porque é uma SAF, e isso é um ponto de interrogação. É isso uma gestão avançada? E acabou tendo os resultados que nós estamos tendo? Então, Mazzuco, prazer grande ter você aqui. Obrigado, professor Renê, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Fernando mais uma vez pelo convite. Obrigado, tá, Fernando? E a todos pela presença. Acho que na linha do Renê, realmente discutir gestão avançada, eu não olho por essa perspectiva que talvez a gente esteja vivenciando novos modelos de gestão, né? Uma realidade diferente um pouquinho no clube, na qual eu acabei sendo inserido, né, no projeto do Botafogo. E realmente, assim, se a gente fizer um corte aí dos últimos 10 anos para cá, o que está acontecendo do ano passado para cá, realmente é algo diferente para o cenário de futebol brasileiro, do que a gente está acostumado, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em clubes associativos, como é a grande maioria. Tive a oportunidade de trabalhar num clube empresa, como o Red Bull, que não era Bragantino ainda, mas era um clube empresa. E já eram realidades assim bem distintas, e eu acho que
a grande mudança que tem ocorrido agora são, primeiro, a entrada de grupos estrangeiros, né, de investidores, grupos que muitas vezes não são do futebol, mas são investidores que visam um mercado brasileiro, que é um mercado realmente promissor, aproveitam um pouquinho, essa é a verdade, da nossa bagunça, né? Então eles acabam trazendo algumas soluções mais imediatas para os problemas financeiros da maioria dos clubes, e com isso traz, lógico, uma nova experiência, que são clubes que passam a ter donos, e realmente é um modelo de gestão diferente. O René colocou bem, talvez se fosse um clube associativo da maneira que nem o treinador, nem o diretor teriam sobrevivido ao Campeonato Carioca, isso é fato, né? Mas, por outro lado, a gente tem a oportunidade, a gente como gestor, o próprio treinador e as pessoas que acabam participando da realidade do clube, de você projetar um tempo maior, né? Um trabalho a médio e longo prazo, para você não ter minimamente aquela incerteza de uma eleição, né? De uma mudança a cada 3 anos. E essa mudança ela pode ser, mesmo que o clube esteja funcionando bem, se você tem uma vitória de uma oposição, a mudança ela acontece, independente do que está funcionando. E acho que essa é a grande dificuldade da continuidade no futebol, que a gente sempre discutiu, né? Futebol, você não tem tempo para o trabalho. Lógico que dentro desse período você tem que ter bons profissionais, as coisas estarem acontecendo com o treinador, com o elenco e com a estrutura do clube em geral, mas você tem um tempo muito curto, porque talvez o tempo do Botafogo teria durado só até o Carioca desse ano, né? E por uma questão de uma decisão muito mais técnica, que vem de um dono, a gente pôde sobreviver essa foi a segunda crise, na verdade, né? Pôde sobreviver a uma segunda crise para poder ter uma estabilidade maior, né, na sequência, não só projetando esse ano, mas também os próximos, né, que talvez seja a grande vantagem também desses novos modelos de gestão, que são grupos mais duradouros aí, né? Eu posso até citar um fato também. Cada 7 anos eu sempre faço um giro por um país. Em 91 eu fui à Alemanha e fui à Itália, e na Itália estava o Silas e o Cerezo na Sampdoria, e o time muito mal no campeonato italiano, e a imprensa e a torcida botando pressão. O presidente, que era o dono do clube, disse: não preciso de vocês, torcedores, não preciso de vocês da imprensa, o treinador é este aqui. E ele acabou sendo vice-campeão da Copa da UEFA naquela época, que hoje é a Champions League. Vou passar a palavra aqui para a doutora Maria Rita e Maria Angélica, desculpe. O que ela acha do que seria uma gestão avançada num clube de futebol, e o que nós do Brasil ainda não fazemos que deveríamos fazer? Muito bom. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor, ao Fernando, pelo convite, a todos aqui presentes. Vislumbrando esse mundo aí da gestão, da visão do direito também, e de especialista hoje em pessoas, atuando na área de mentoria de performance e mentalidade, e trazendo a esse tema atual, que eu acho que é muito legal da gente cada vez mais e pensando sobre esse tema e se desenvolvendo. Hoje o que eu vejo, que além de todas as questões, tanto das SAFs, de negócios, de oportunidade do mercado, a gestão avançada ela também tem que estar muito focada no desenvolvimento dos profissionais e se especializarem em pessoas. A minha visão é que quanto mais os profissionais que estão envolvidos com o nosso grande diamante, que é com o atleta, se especializar em pessoas, né, de se habilitarem, se capacitarem com a questão de soft skills, né, de você ter uma visão mais comportamental dentro da sua área, a gente vai conseguir avançar ainda mais no futebol. Em especial, hoje eu vejo que os treinadores, quanto mais eles se capacitarem, tá, com essas habilidades de soft skills, de conseguir lidar com os atletas como um gestor de pessoas, isso vai trazer uma visão muito importante, vai fazer com que o futebol avance muito. Por quê?
principalmente na base. Hoje a sociedade mudou, a forma de lidar com o atleta mudou, mesmo tendo tanta capacidade, tanta inovação técnica, né? Acabamos de assistir uma mesa excelente da fisiologia, da parte física e tudo mais. As pessoas hoje, os atletas, eles precisam de uma forma nova de se comunicar e de implementar uma visão da qual exista ali, naquele ambiente, alinhado com a cultura, principalmente quando está ligado à SAF, que é uma visão de negócios, uma visão onde esse talento ele precisa oportunizar, onde esse talento ele precisa ser fomentado. Então, quando um gestor, ele realmente está capacitado, esse treinador está capacitado como gestor, ele consegue extrair mais dessa equipe. Ele consegue lidar melhor com esses atletas, ele consegue potencializar o talento dessa equipe, ligado ao objetivo do clube, ligado à cultura do clube, e faz com que esses atletas, a gente está vendo aí um caso bem clássico do próprio Botafogo. Você vê um time engajado, você vê um time que ele entra com uma causa. Então, quanto mais os treinadores e os demais profissionais se tornarem especialistas também em pessoas, além da sua parte técnica, a gente vai conseguir avançar muito nessa visão do futebol. Então, a minha visão que eu quero contribuir aqui com vocês é nessa gestão de pessoas para a gente avançar ainda mais no futebol. Obrigado, doutora. Felipe, vamos lá. Você, não sei se você, depois de mim, eu acho que você é o mais rodado da mesa, né? Jovem, mas como é que você vê essa questão? Eu já vi você fazendo várias colocações, muito boas colocações, sempre na questão da gestão geral do clube, né? Porque se nós não tivermos lá em cima, quem tem é uma cabeça avançada, aqui embaixo teria caído o Mazuco, que faz um excelente trabalho do Botafogo, Luiz Castro, que teria caído também, vários outros, né? Mas mesmo em clubes e empresas a gente está vendo treinadores caindo, né? O Bragantino tirou o Barbieri, no Bahia agora no City tirou o Renato, e a gente vê no Cuiabá, que também não é um grupo, mas é uma empresa, também tirou. Como é que você percebe essa mudança geral do futebol? Teria que partir lá de cima da seleção CCBF, termos a liga, depois a gente estruturar os clubes de forma que fossem empresas mesmo. Como é que você vê isso? Boa tarde, Renê. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, mais uma vez pelo convite. Você sempre é muito brilhante, né, na interpretação dos temas, né, Renê? Eu estava pensando o que é que eu poderia falar aqui, depois que o Mazuco colocou, a doutora também. Eu acho que antes da gente pensar em gestão avançada, a gente precisa dar 2 passos atrás e falar sobre gestão. Nos dias de hoje, a doutora falou de soft skills, né, as metodologias ágeis que as empresas estão utilizando no mundo corporativo. A gente tenta sempre buscar explicações simples para questões complexas. E a gestão, antes de mais nada, nos dias de hoje, é a capacidade que você tem de reagir às perguntas que mudam a cada dia. A gente sempre vai querer buscar explicação, e o futebol, nós somos especialistas nisso, buscar explicações para perguntas depois que a gente já tem as respostas. Isso eu acho muito engraçado. Longe de diminuir a importância do trabalho que está sendo desenvolvido no Botafogo, muito pelo contrário. Mas às vezes a gente tem muito menos controle sobre o resultado positivo do que a gente imagina ter, assim como muito menos culpa sobre o resultado positivo que às vezes tentam nos imputar. Eu acho que, se a gente está falando de gestão, eu acho que ela é muito mais a capacidade de reagir
a um ambiente que é, por natureza, hostil, volátil e de altíssima pressão, do que a tentativa de buscar transformar como regra aquilo que a gente sabe que é exceção. Mais uma vez, a gente está tentando trazer agora para as costas da SAF, né, as soluções de todos os problemas. Quem leu as manchetes dos sites esportivos hoje viu o Valladolid de 5 anos com 2 rebaixamentos. Na Série B, o Cruzeiro. A gente tem um campeonato da Série B no campeonato esse ano, onde a distância do primeiro para o 9º colocado são 4 pontos. Então, eu penso que a capacidade da gente implementar elementos de gestão e governança dentro dos clubes, independentemente do modelo fiscal, tributário, legislativo, é muito mais importante do que a gente buscar suporte para validar as ideias que a gente acredita. Eu escutei na fantástica mesa redonda que teve aqui passada, já estou terminando, Renê, a história do bom senso. Eu sempre gosto de falar que, assim, bom senso é aquilo que a gente pede para o outro quando ele não está concordando com aquilo que a gente pensa. E o movimento que a gente teve do bom senso dos atletas provou isso há pouco mais de 10 anos atrás. Acho que vai ser muito bom a discussão. É incrível quando a gente começa a pensar em futebol, são tantas as vertentes que as respostas acabam se tornando perguntas. Você pensa que chegou a uma resposta, mas no fundo que você tem uma pergunta: será que é isso mesmo? Será que o futebol brasileiro caminha do jeito que está caminhando para melhora? Ou nós estamos perdendo a nossa identidade, porque quem está nos altos postos, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com isso. Ou estão preocupados com isso, por isso estão nos colocando agora na situação que nós estamos. Pela primeira vez nós temos um técnico interino na seleção brasileira, um técnico interino de 1 ano, 2 anos. Nós não temos nenhuma diretoria na categoria de base, no processo de formação do futebol brasileiro. Nem no profissional. Nem no profissional. Hoje é o presidente e o treinador, né? Então, eu acho que eu vou nessa linha, René. A gente está falando dos clubes e quando o Felipe fala e tem uma falsa impressão, né, que é passada que a SAF resolve o problema. Não é a SAF, né? A SAF é um modelo de gestão. Eu acho que ela só traz novos elementos para que os clubes possam tentar sair da mesmice de clubes que, como a gente sabe, o Palmeiras no ano foi campeão da Copa do Brasil e caiu para a 2ª divisão no mesmo ano, né? Então, assim, são coisas que só o futebol brasileiro acontece, né? E aí você passa, assim, além da mudança dos clubes, a gente tem, acho que, essa crise hoje institucional, que é do nosso órgão máximo, que é a CBF. Hoje a gente realmente não tem um caminho, ninguém sabe o que vai acontecer, essa é a grande verdade. E aí a gente tem todo um treinador que talvez sim, o treinador hoje esteja no lugar certo, né, por tudo que ele já demonstrou, por tudo que ele trabalhou, mas a forma que foi colocado, a princípio todo mundo sabe que daqui a 1 ano, teoricamente, ele sai para entrar outro treinador. Como é que você vai prever algo daqui a 1 ano, né, numa instituição hoje que não tem um diretor de seleções, por exemplo, né, que não tem. Então é muito difícil. Eu acho que a dificuldade que os clubes encontram em buscar soluções para eles próprios vem também de um órgão máximo regulador, também não dá um mínimo de um suporte, que eu acho que é ali que entra o problema da gente poder começar a caminhar de uma forma um pouquinho mais homogênea, e a gente está muito distante disso acontecer no Brasil ainda, né? Quando a gente fala em alguma coisa avançada,
a gente imagina em alguma coisa melhorada, né? Se a gente imaginar qualquer coisa, né? Vamos fazer um modelo de carro avançado. Não é possível que a gente faça o mesmo modelo que nós temos agora. Que modelo seria esse? Que modelo seria esse para que a gente possa dizer, olha, nós estamos sugerindo hoje, no dia 11, né? 11 de setembro, aliás, um dia fatídico, né? Eu me lembro, 11 de setembro de 2001, né? 2001, eu estava chegando na Federação de Trinidad e Tobago, que eu dirigia a seleção, e estou vendo aquele loucura, e a televisão mostrando tudo, e minhas 3 filhas em Miami, e eu toco o telefone e não consigo falar em Miami, porque congestionou tudo, né? Então, o que a gente pode hoje, nesse dia, dizer assim, isso seria o modelo para uma gestão avançada do futebol brasileiro, doutora Maria Angélica? Bem, eu penso sobre essa questão da questão volátil, imediatista que está ocorrendo, que deve-se parar para pensar, né, e estruturar, né, uma questão onde a gente consiga trabalhar com um objetivo de médio e longo prazo. A gente sabe que resultado no futebol ele é o tempo todo exigido, mas se a gente não conseguir criar uma forma real de trabalhar, tanto dos treinadores, quanto das comissões, quanto da diretoria, de formalizar isso, de a gente conseguir ter uma metodologia, né, onde as pessoas realmente tenham papéis e tenham espaço para trabalhar, para se desenvolver, a gente nunca vai conseguir andar. Então, o que está acontecendo é isso, é tudo muito volátil, é tudo muito imediatista, principalmente desde a base. Eu trabalhando com pessoas, você vê expectativa até de um grande participante aí que a gente não fala muito, que são os pais, né, que tem também essa visão imediatista, que quer que o filho seja um craque desde o início, com 13, 15 anos, isso não acontece, então está tudo muito imediatista, e isso está refletindo no próprio atleta, ele também está imediatista, ele não consegue entender mais o que significa formação, né? Essa antecipação, por exemplo, o próprio atleta, o Hendrick, tem muitos atletas que estão agora trabalhando com essa perspectiva, e acredita que ele precisa já estar no mundo, exposto lá fora com 16 anos. Então, a gente está vendo que cada vez mais essa questão lá da ponta imediatista está chegando desde a nossa base. E aonde vai parar isso? Isso eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar, né, de estruturar com os grandes órgãos, deles conseguirem olhar sobre essa base, porque senão ela vai ser derrubada. A questão da gestão, ela está baseada numa base. Né? Se a gente só está vendo o resultado final e a visão está da ponta da pirâmide, ela vai destruir. Agora, como fazer isso, na minha visão, é sempre capacitando e desenvolvendo melhor essas pessoas com um processo de gestão aonde existe uma estrutura, uma metodologia, onde exista tempo para as pessoas se desenvolverem, para que uma metodologia real fique no ambiente do futebol e realmente a gente sirva de modelo não só dos resultados, porque a gente traz muito lá de fora o modelo de gestão, e a gente tem qualidade humana aqui sim, capacidade humana aqui sim, a gente tem o principal, que é o talento, que é o diamante, só que a gente não tem tempo para trabalhar. Então, eu acredito que a gente tem que diminuir essa visão imediatista, focar mais na qualidade do desempenho e entender que o resultado é consequência disso. Então, a gente foca muito só no resultado, mas o desempenho, ele não consegue se desenvolver. Ele para, ele é meio que sorte. A gente conseguiu gerar um resultado, mas não sabe como, não entende como, né? Qual o mecanismo que está por trás disso. Então, eu acredito que é uma questão também de visão de gestão do futebol, de gestão das pessoas que estão ali, da gestão do tempo para se trabalhar e para conseguir realmente criar um modelo no futebol brasileiro, não só de peças, né, de pessoas, de atletas, mas sim também no modelo de gestão que a gente precisa ter para o futuro. Felipe, vou te ungir agora.
você será ungido, você tem toda a capacidade para montar um modelo de gestão avançada para que em 2030, 2026, 2030, 2034, e que nas próximas 3 edições de Copa do Mundo a gente tenha uma gestão e que a gente chegue lá fruto do dia 11 de setembro. Porque quando a gente fala de seleção brasileira, a gente tem a falsa impressão que é o treinador e os jogadores. Mas onde é que eu vou buscar meus jogadores daqui a 5 anos? Eles indo para o MMA, eles indo para o computador e eles saindo da rua, sem poder jogar pelado. Onde é que nós vamos buscar? Então, que modelo de gestão você faria que em 2034 eu batesse palma para você? Meu Deus! Vocês têm tempo? Caramba! É tão rico essas discussões nossas. Eu estava vendo a doutora falar aqui, né? Porque as perguntas que a gente faz é que acabam nos movendo em relação às respostas que a gente precisa dar com o passar do tempo, né? Às vezes me cansa um pouco eu ver que a gente continua precisando fazer as mesmas perguntas para coisas que a gente já precisava ter respondido há muito tempo. Eu acho que esse início de século, a sociedade, de uma maneira geral, perdeu a percepção de tempo. Gente, o ano 2000 já tem 23 anos que passou. Já tem 15 anos que a gente trabalhou junto, Renê, no Fluminense primeiro, depois no Curitiba. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa ter mais percepção sobre o tempo, ter mais resignação sobre aquilo que a gente não consegue mudar, ter mais aceitação sobre a realidade que a gente vive e ter mais capacidade de plantar boas sementes. Porque a gente fala muito de imediatismo quando a gente está falando sobre o nosso trabalho, mas quando a gente vai avaliar o trabalho de um outro, a gente não perdoa os erros, porque a gente já está doido para que ele caia, para que a gente ocupe o espaço daqueles que estão participando desse pequeno nicho de mercado que é o futebol brasileiro. Eu acho legal isso, porque em 1992, e agora eu já estou pensando, já tem mais de 31 anos, eu fui treinador da seleção paraguaia de voleibol. Um período que eu trabalhei com voleibol. E lá, Renê, a Confederação Brasileira de Voleibol, em parceria com a Federação Internacional de Voleibol, eles tinham um plano que eles chamavam Voleibol 2001. Você imagina só, em 92, eles estavam desenvolvendo um plano para 2001. E eles mandaram treinadores brasileiros para treinar em seleções sul-americanas para subir o nível da competição aqui na América do Sul. Olha que coisa incrível, que é uma visão de longo prazo. Para não fugir da sua pergunta, e para a gente tentar chegar em 3 Copas do Mundo, eu acho que a gente precisa trabalhar em cima de 4 pilares que eu não canso de falar sobre isso em termos de trabalho de formação de base, de formação de atletas. Primeiro, a gente precisa urgentemente diminuir o quantitativo de atletas nas nossas categorias de formação. A gente tem muita quantidade e pouquíssima qualidade. A quantidade de atletas que a gente tem hoje, os grandes clubes têm sub-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É natural que esse funil ele vai ficar absurdamente estreito na sua saída. E Felipe, não mudou a quantidade de jogadores que chegam. Não mudou nada. Só aumentaram as categorias. Continua a mesma coisa, só aumentou a categoria. Então, diminuição do quantitativo, tá, Renê? Segundo, investimento verdadeiro em educação. O que nós fazemos hoje no Brasil é escolarizar
os nossos jovens, que não tem nada a ver com educar o jovem. É só para a gente manter o nosso certificado de clube formador. Terceiro, realmente criar um processo de capacitação e valorização do atleta de formação no Brasil. Existe ainda um abismo entre o que se paga para as categorias de formação com o que se paga para as categorias profissionais. E isso faz com que cada vez mais o profissional que está nas categorias de formação, ele esteja mais sujeito a ser acossado, subornado por empresários, a colocar o resultado acima da formação. Por quê? Porque ele quer ganhar mais, e isso é legítimo. E quarto, um verdadeiro processo de comunicação com todos os stakeholders que fazem parte do processo de formação no futebol brasileiro, partindo da família, do núcleo familiar, chegando nos profissionais, comunidade, imprensa e principalmente as pessoas que estão acima e comandando nosso futebol. Se a gente começasse a fazer hoje, René, mas nas categorias mais tenras, talvez daqui a 3 ou 4 Copas do Mundo a gente poderia ter, e você pudesse me dar os parabéns se eu sobrevivesse até lá, porque a gente vai continuar, já são 5 Copas do Mundo, se não me engano, né? Que a gente não passa das quartas, né? Está indo para a 6ª Copa do Mundo. Está indo para a 6ª Copa do Mundo. E a gente está repetindo os mesmos processos. Acho que acabei não respondendo, mas acho que pelo menos um caminho deu para dar, né? Deu uma base muito legal. Deu uma base muito legal. Mazzuco, numa gestão você tem que ter um líder, né? E um líder tem que ter 3 Cs, né? Constância, coerência e consequência. Você acha que é isso que a gestão avançada precisa cobrar de quem dirige o futebol brasileiro, de quem dirige os clubes brasileiros? Que é constância, coerência e consequências? Olha, René, eu acho que num clube de futebol, quando um clube de uma maneira geral, você tem o presidente do clube, que é a liderança máxima, é o tomador de decisão final, independente de quem ele contrata para ser o líder técnico, como treinador, quem ele contrata para fazer a gestão. Então, a tomada de decisão sempre é do presidente, é final. Num processo que os clubes vivem ainda, né, de mudança, essas decisões elas são feitas de acordo com o momento. É muito difícil elas resistirem ao resultado, ao momento de crise. E aí você tem a participação efetiva de, como o Felipe falou, de todos os stakeholders do futebol. Isso envolve a própria imprensa, envolve a torcida, envolve o associado, porque é uma tomada de decisão muito difícil. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, que foi justamente depois do Campeonato Carioca, e a gente pôde... O futebol, o sucesso e o insucesso, eles são multifatoriais, não tem jeito. Dentro desses multifatores, alguns a gente controla, outros a gente não controla, e eles vão formar o teu resultado. Nessa linha da crise do Botafogo, de não ter classificado, de uma pressão externa, foi muito engraçado porque a própria imprensa ela já solicitava ao clube passar quando que seria feita a comunicação da demissão do treinador. Não foi a gente recebia a solicitação, o pedido então assim, o ambiente já está formado, porque é o que acontece sempre, né? E a gente quebrar isso é muito complicado. E para quebrar, entra um pouquinho da tua pergunta mesmo, René. A liderança ela é importante. E hoje, né, o clube de futebol, nós como gestores, né, como a gente passa por isso, a gente passa a ser um mero intermediador, né? A gente é um mediador das coisas entre a decisão final, que é o dono, e entre a maior liderança, que é o treinador. A maior liderança hoje de um grupo de atletas de um clube de futebol é o treinador, porque é o cara que está ali no trabalho dia a dia e vai estar exposto. E nós temos que mediar isso e trabalhar de uma forma que a gente garanta
uma segurança nas decisões. De que forma? Levando pontos a serem discutidos entre o treinador, a gestão do departamento de futebol e a liderança. Por que eu estou falando isso? A mudança hoje que tem talvez dessas pessoas hoje que tomam decisão, que às vezes são pessoas de fora, ou são líderes de um grupo de investimento, ou é um dono americano, como é o caso do Botafogo, são pessoas que não estão envolvidas nessa atmosfera que nós já sabemos como é o futebol. Então eles não têm qualquer tipo eles não se prendem à pressão, ao processo, e simplesmente tomam a decisão baseado naquilo que a gente entende que deve ser feito. Lógico que aqui a gente tem que ainda mudar essa cultura, e até colocando a questão do Bahia, René, o Renato, que é o treinador, ele acabou pedindo demissão, justamente porque há um problema que a gente enfrenta no Brasil, da pressão, da questão cultural, da falta da educação, como o Felipe coloca bem, os treinadores são xingados, muro pichado, o tempo todo, né? Infelizmente. Então isso é uma coisa que ainda está longe de mudar, porque a gente é o país da impunidade, essa é a grande verdade, né? Você não vê ninguém sendo punido, você vê qualquer ato normal da sociedade sendo considerado um crime, mas no futebol não é. Invadir o CT não é crime, quebrar ônibus não é crime, então a gente continua nessa pegada. Então, o que eu falo que talvez nos 3 Cs, uma liderança que não esteja no ambiente que a gente vive hoje, ela tem um pouco mais de tranquilidade para tomar uma decisão que não vai agradar, né? Ou que vai contra o que hoje se prega dentro do ambiente de futebol. É muito mais fácil dizer que trocou o treinador porque perdeu o jogo, do que falar assim, tenham paciência, vamos continuar, porque há aquele medo, né, da reação da torcida, há o medo da pressão da sociedade, da comunidade, enfim. Então, acho que essa é um pouquinho da vantagem que a gente leva para poder tomar uma decisão que desagrade, mas que é uma decisão que é correta. E a gente fala que é correta porque deu certo, mas ela podia ser uma decisão correta que não daria certo, né? Pode acontecer, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão que é correta e não dá certo. Então a gente fala que as coisas aconteceram. Então, acho que isso, René, acho que das lideranças, sim, acho que talvez num novo momento de clube, uma tomada de decisão ela acaba sendo sem qualquer, né, não está preso ao ambiente que a gente passa hoje no futebol. Marcelo, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Por favor, doutora. Eu queria só trazer essa visão, ouvindo o Mazzuco falando sobre a liderança dos 3 Cs. Uma das questões que eu acho que é importante também da gente trazer para esse ambiente Você falou que um dos mais importantes é o próprio treinador, e eu concordo realmente, porque ele está ali no meio de toda a pressão, né, do atleta, né, dos pais, da presidência. Ele está ali no meio e ele recebe, né, toda essa pressão, toda essa responsabilidade. E entre essas características do 3 Cs, que o treinador ele também exerce isso, tem algo que é importante da gente também trazer para a gestão avançada, que é o servir. A liderança servidora, ela está crescendo muito, muito. Ela é uma liderança transformacional, ela não é a transacional. A transacional é aquela que você tem uma troca, mas a liderança servidora dentro, como eu falei dessa habilidade de soft skill, ela é muito importante, porque você também transmite para o teu atleta essa visão de servir, e isso diminui muito o egocentrismo, porque quando todo mundo serve, todo mundo ganha. Quanto mais o atleta serve, mais ele aparece. Então, eu acredito que hoje, nessa gestão avançada do futebol, é importante a gente começar a incluir, além dos 3 Cs, o S de servir. Vai ser algo muito importante de ser desenvolvido isso, e a gente vai assistindo os jogos, você vai vendo ali a briga do egocentrismo dos atletas, e eles não entendem o propósito maior que está ali, né, dentro daquele ambiente competitivo para uma gestão avançada. E isso é uma questão também de educação, desde a base, né, de entender o papel do ambiente competitivo, quais são as nuances que envolvem os princípios do ambiente competitivo, de trazer mais princípios, de trazer mais valores, né? Então, ultrapassa aquela questão do imediatismo, porque ele entende que quando você está baseado em princípios, o desenvolvimento é duradouro. Quando você é baseado
em opiniões ou sugestões apenas, você resolve às vezes naquele momento, mas aquilo ali cessa e não cria frutos. Então a gente está pensando num futebol avançado, para 2030 você consegue entender, quando você trabalha com princípios, as coisas realmente se tornam duradouras, né? Então a base da gestão é a base de princípios. E quando a gente não tem isso, a gente vai vendo que é isso que tem acontecido aí também e está deixando nossa gestão cada vez mais afetada. Tem algumas perguntas aqui, Felipe. Vamos essa aqui, ó. Dentro de uma gestão avançada, quais são as características, habilidades que o mercado espera cada vez mais de um treinador? Acho que a doutora já falou quase todas elas aqui e vou colocar para o Felipe, só na visão dele como diretor, coordenador, gerente, várias CEO que ele já foi, como ele vê essa questão, e eu não queria entrar nessa, porque como treinador eu sei muito bem delas. Felipe, por favor. Eu acho que é muito importante hoje em dia o treinador ter a noção da importância que ele tem dentro do processo. Isso o Mazzuco colocou de uma forma muito clara e positiva. Eu continuo achando que o principal elemento de toda a cadeia, de todo o ecossistema do departamento de futebol segue sendo o treinador e deve seguir sendo o treinador, mas ao mesmo tempo ele precisa aliar a consciência que nos processos gerenciais ele é mais uma peça da engrenagem. Toda a engrenagem meio, ela precisa funcionar de uma forma independente para que o treinador possa ter a sua função fim. Esse é um desafio muito grande. E essa linha que divide esse processo, ela é muito tênue. Porque chegou muita gente dentro da estrutura do departamento de futebol. Hoje, num clube como o Palmeiras, num clube como o Flamengo, num clube como o Botafogo, você tem, sem a menor dúvida, mais de uma centena de pessoas no departamento de futebol, seja diretamente ou seja nas funções afins, marketing, comunicação, financeiro, administrativo e assim sucessivamente. Então, se o treinador não souber se encaixar dentro desse processo, ele tende a ter uma vida mais curta. E esse é um desafio diário, Renê, muito grande, porque nós crescemos com a cultura do treinador de que a responsabilidade é minha. Parece que o treinador sentar na frente de uma coletiva de imprensa após uma derrota e falar que a responsabilidade é minha, ele está protegendo a equipe dele. Não está. Isso talvez seja uma grande atitude de vaidade. Porque quando ele traz para ele toda a responsabilidade da derrota, de alguma maneira, ele vai fazer com que as pessoas pensem que a responsabilidade das vitórias também será dele. Então, se a gente não melhorar essa comunicação interna, da consciência da importância do treinador, ao mesmo tempo da adequação dele a um processo, e isso for comunicado dentro do clube e para fora, para as palavras da moda, para os stakeholders, a gente vai seguir escravos dos personagens, que são extremamente valorizados nas vitórias e altamente culpados pelas derrotas. Essa questão do treinador é muito interessante. Eu agora estou montando um modelo que eu acho que é o modelo ideal que o Brasil deveria montar, que foi o modelo Manchester United. Durante 29 anos, o Alex Ferguson foi o head coach do Manchester United.
Mas durante esses 29 anos, pelo menos uns 10 coaches passaram por lá. Eles melhoravam, recebiam oferta para outros lugares, ou os resultados não eram bons, eles é que saíam, o head coach avaliava todo o trabalho dele. Então, eu acho que essa parceria é extremamente importante e eu acho que isso falta ao futebol brasileiro, que no caso seria o diretor técnico, né? Alguém com mais experiência, alguém que já vivenciou todas aquelas coisas, dizer para ele assim: vai fazer isso? Eu já fiz, quebrei a cara. Se você fizer, você quebra a cara. Como é que eu faço? Então vamos estudar uma nova visão, vamos tirar o óculos da forma como você está vendo o time, o jogador, o jogo, vamos botar um óculos da solução, porque já está com o óculos do problema. Então, isso é absolutamente importante. Tem uma pergunta aqui. Eu, como diretor de um clube nos Estados Unidos, utilizo o quanto do melhor nos dois mundos, o que tem de melhor nos dois mundos. Gestão de clube no modelo americano e trabalho técnico estilo brasileiro antigo. Trabalho físico, técnico físico brasileiro antigo. Esse seria o caminho? Eu acho que se a gente tivesse um caminho, já tinha sido descoberto Mas vai depender eu acho que é muito do contexto mesmo, né? É lógico, falar um pouquinho dos Estados Unidos é um mercado totalmente diferente, né? É uma outra forma de aliar a gestão, são ligas, enfim. E acho que é um mercado que está como negócio, é um mercado referência, porque eu não tenho dúvida que os Estados Unidos, depois da Copa do Mundo, vai realmente dar um salto grande no business futebol e no aumento qualitativo também da liga, né? Já está começando com o Messi, né? Aquela mensagem subliminar, já está trazendo os caras lá porque isso vai acontecer, já estão preparando o terreno. E a questão né? Eu não vejo que é método antigo, método novo, é porque até usando como exemplo, né? Recentemente surgiu a periodização tática vindo de Portugal, né? Do Vitor Frade. Que foi uma nova forma de enxergar os treinamentos, enfim. Então, era feito tudo com contexto de jogo, excluir um pouco a questão analítica, né, dos treinamentos técnicos, enfim. E a gente pegou uma geração nova, né, de pessoas, treinadores jovens que vinham de Portugal, que estudavam e queriam já aplicar todo o conteúdo. E a pergunta que a gente sempre fazia era assim: mas por que tem que excluir o analítico, né? Por que agora mudou tudo? Qual que é a razão disso? O analítico passou então a ser tão ruim assim? Porque agora veio uma nova periodização tática. Por que não aliar as coisas? Então, eu acho que as pessoas acabam buscando muito inventar algo novo para ser revolucionário, mas ninguém vai inventar algo novo. Acho que as coisas estão como estão desde o início do futebol no mundo e elas estão em franca evolução, né? Acho que a gente está sempre evoluindo. E a evolução ela precisa ter um olhar realmente... a gente chama, né, do olhar sistêmico, mas é também um olhar sistêmico no futebol propriamente dito. Entender que não precisa fazer um método X ou Y, W, acho que é fazer o melhor para aquilo que você tem hoje no contexto. Como é que você vai falar que o método X é o melhor para um professor de uma escolinha e um treinador de uma equipe profissional? Né, ou um treinador de uma equipe de base? Então, assim, são contextos diferentes, que eu acho que... Lógico, o Brasil ainda tem muita matéria-prima, apesar que a gente está num processo de esvaziamento, né? Os meninos estão saindo da rua, porque não se pode mais ficar na rua. E aí o pessoal fala muito, eu tive uma vivência em Santos, o Felipe também passou por lá, e é incrível, fala assim: nossa, o Santos tem a melhor base do mundo. O Santos tem uma condição muito precária na categoria de base, mas ainda é uma região onde tem a praia, onde tem pouco acesso, onde os meninos ainda jogam na rua e ninguém consegue chegar facilmente em São Paulo, né? Ninguém ultrapassa a barreira para pegar um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, então, e acaba indo para um dos maiores clubes do mundo, historicamente, e acaba desembocando ali. Então, você tem muito talento, né? Claro, sem tirar qualquer mérito de profissionais que passam por lá, que trabalham lá, mas você tem uma fonte inesgotável de talentos, e por isso que o Santos revela muitos meninos que ainda resgata um pouquinho dessa brasilidade, né? Mas eu acho sempre que o caminho
evoluir sempre naquilo, abrir a cabeça, ver novas coisas, novos conteúdos, tentar aplicar, tentar criar novos trabalhos e aproveitar o que tem de melhor em cada lugar, né? Uma vez era a escola alemã, outra vez foi a escola holandesa, depois foi a escola portuguesa e por aí vai. É uma mudança cíclica e que a gente tem que aproveitar, acho que o que tem de melhor em cada uma e poder aplicar da melhor forma possível. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou dar para a doutora Maria Angélica aqui, que ela vai adorar essa pergunta. Para que um treinador vire um gestor na liturgia da palavra, o que pode e deve ser feito para que todos os treinadores passem a ser gestores também? No caso do treinador, né, ele vai ter que ter essa visão bem 360. Ele continua sendo especialista em gerir a aplicabilidade, a metodologia, o desenvolvimento, a capacitação do técnico, do físico, do tático, lógico, mas, na minha visão, para ele se tornar hoje um gestor bem qualificado, é dele conseguir realmente se capacitar nessa área de se tornar especialista em pessoas. Isso é fato. Aonde quando ele se torna especialista de pessoa, ele traz esses princípios da educação desportiva, né, da paridade mesmo que tem dentro do ambiente competitivo, de trazer essa visão e de despertar a consciência, a maturidade dos seus atletas para o ambiente competitivo, onde existem as nuances de perder, de ganhar, da derrota, da frustração, do erro, do medo, né, dos anseios, das críticas, das repreensões. Então, muitas das vezes, os atletas estão frágeis emocionalmente, eles não conseguem lidar com não, eles não conseguem lidar com uma repreensão, mas por trás falta essa visão de trazer para eles a consciência do que é realmente ser atleta. Mas o treinador já tem muitas questões que ele precisa lidar, ele vai ter que lidar com mais isso, mas para ele conseguir ter a equipe ali numa causa só, né, de fazer os atletas se sentirem ali pertencentes, né, de eles lutarem junto, e eu falo muito sobre essa questão do flow coletivo, que é algo que é treinável. Quando o treinador ele tem essa habilidade, ele pode gerar isso, são mais de 17 tipos de gatilhos, ele pode estimular essa equipe a acessar esse estado de flow, que é o estado de máxima performance, de máxima concentração e foco, deles estarem unidos e conectados. Então, eu acredito que essa habilidade também protege o treinador, até das questões jurídicas, né, de abuso psicológico, dele aprender a se comunicar de maneira assertiva, dele aprender a se posicionar de uma maneira muito mais assertiva e efetiva. Isso também vai proteger tanto a equipe, quanto o treinador, quanto a instituição. Dele bem capacitado, a gente vai conseguir avançar bastante aí no futebol, né, e ter realmente atletas melhores capacitados e uma equipe bem desenvolvida. Primeiro quero te pedir desculpa, eu chamei de novo de Maria Rita. É que eu sou fã dela, né? Doutora Maria Angélica, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que a questão, para nós encerrarmos aqui, eu acho que nós estamos no tempo, né, Fernando? Ou temos mais tempo? Hein? Tem mais de um ano para falar? Eu acho que essa questão do treinador é absolutamente fundamental, que a gente entenda que nós estamos vivendo num novo mundo. Nós lidamos com uma geração absolutamente diferente. Então, para todos, é preciso que a gente entenda que não dá para ser como era. A pior coisa que você pode ter, quando você pensa numa gestão avançada, é alguém, e isso vai acontecer, cada vez que você chegar e quiser fazer alguma coisa, alguém vai dizer para você, mas já era diferente e funcionava. Bom, era diferente e funcionava, pega o Fusquinha, então, e vai andar com o Fusquinha, pronto, ele funcionava. Pô. Mas será que ele funciona agora? Será que é o ideal? Não é. Então, nós estamos... Adaptabilidade. Se tem uma palavra que está muito conectada ao sucesso, é adaptabilidade. É a sua capacidade de você se adaptar aos tempos que nós estamos vivendo. Eu não quero que meu jogador use o celular. Eu não quero que meu jogador use o celular. Ele vai usar, pô. Ele vai usar. A hora que ele estiver no quarto, ele vai ficar até 3, 4 da manhã no celular. Fazendo o quê? Você não sabe, eu também não sei.
Agora, é preciso ter esse componente que foi colocado de educação. Vamos fazer com que ele tire o melhor proveito daquilo que nós temos. Enquanto não temos o melhor que queremos, vamos fazer o melhor que podemos com o que temos. Então, essa talvez seja a última mensagem da mesa.